e meus gatinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra ver mais vídeo de Adote-me, como prometido com vocês, né, gente? Eu vou fazer o quê, né? Vocês imaginam, eu vou cuidar do meu ovo. Eu comprei naquele dia com vocês, gente. E hoje eu vou comprar, gente. E como fala? O Adote-me atualizou, gente. E ele atualizou, vou mostrar ela pra vocês, sim. Acho que todo mundo viu, sei lá, pela capa do Adote-me, gente, porque, né? Aqui, gente, a gente tá carregando, ok? Então, gente, aqui, ó, veio esse carro, veio esses coisinhas de flor aqui, que a gente, eu não sei o que é isso, não. Isso daqui eu sei que é um monociclo. Isso daqui eu não sei mais o que é, não, gente, eu não sei o que é isso, não. Então, gente, eu vim aqui pra cuidar do meu ovo que foi prometido por vocês. Então, gente, olha aqui. Eu queria que vocês falassem o nome pro meu puma e pro meu gato, gente. Ih, meu gato tá sem cabeça. E pro meu gato, que ele já é adolescente, ok? Então, agora vamos cuidar desse ovo aqui que é prometido por vocês. Gente, eu troquei de roupa, tá? Ok? Vai, ovo quebrado. Cliquei. Não quer ir, gente. Ele tá com raiva de mim. Aí, pronto, gente, foi. Pra ver qual que vai vir. Gente, eu tô juntando pra comprar esse carrinho. Gente, eu achei muito fofo esse carro. Gente, eu não quero troca não, ok? Então, gente, eu achei muito fofo. Vamos esperar. Cadê meu ovo, gente? Meu ovo, ele tá saltando. Gente, ele não quer vir comigo. É um ovo fantasma. Gente, que isso? Deixa eu vir aqui nos brinquedos. Não, sério, meu ovo é fantasma. Meu ovo é fantasma. Só pode ser mesmo. Vamos ver se ele vem aqui. Eu pensei que ele vinha aqui, eu pensei que ele voava também. Mas ele nunca tem. Combina tartaruga. Gente, ó. Eu acho que um dia eu vou gravar pra vocês assim na Adote-me. Um dia, quando eu tiver bastante dinheiro, eu vou comprar alguns ovos e vou gravar cuidando deles pra vocês, né? Porque, né? Pra vocês eu faço tudo. Aqui, ó. Vou vir aqui. Eu vou comprar esses ovos aqui pra vocês. Pra mim abrir com vocês. Eu vou comprar um desse. Eu vou comprar mais um desse quebrado aqui. Vou comprar um desse daqui. A gente vai abrir 3 ovos, gente. Ok, então, né? Meu ovo não pediu nada até agora, gente. Eu tô ficando com raiva. Não pediu nada. Não pediu nada até agora, gente. E finalmente eu estou com fone, gente. Eu nunca gravo com fone. Aê. Cadê minha tartaruga? Não precisa ser galinha minha. Pensa numa galinha. Você tava com sede. Por que você não tá mais com sede? Gente, eu não quero troca. O que você quer me enviar em troca, gente? Eu vou trollar ele. Aí, ó. Eu já rejeitou a troca? Como assim? Como assim, gente? Como assim? Gente, quando ele pedir alguma coisa, eu volto com vocês, porque eu acho que ele vai demorar pra pedir alguma coisa. Então, eu já volto com vocês. Gente, voltei aqui. Gente, voltei, né? Porque ele pediu 2 coisas. Agora ele tá com sede. Ele também quer beber. Ele tá com fome. Também quer. Aqui. Ele tá com fome. Vamos dar pra ele. Vamos aqui. Aí, gente. E, gente, ó, também o Adote-me atualizou. Sabe o que é aqui, ó? Ele vai. Negócio mais. Ó. Ele vai crescer mais rápido. Gente, aqui, ó. Já chocou, gente. O que é isso? Lontra. Nossa, gente, que fofinha. Ai, que linda, gente. Adorei. Ela quer ir dormir. Ai, que lindinha, gente. Vamos botar ela pra dormir lá no acampamento, porque eu não tô com preguiça. Gente, olha que linda essa lontra. Gente, ai, que fofinha. Gente, adorei. Gente, como que esse vídeo vai ficar muito curto se eu não fazer quase nada? Só abrir um ovo, né? Então eu vou fazer um extra pra vocês, sabe? Eu vou botar ele aqui pra dormir. Ah, esqueço que isso daqui não é igual o Bloxburg.
Eu esqueço que não é igual o Bloxburg, gente. Porque é só você clicar assim, eu já vai dormir. Eu sei que o Bloxburg não tem pet, né? Mas, ok. Gente, eu quero que vocês dêem um nome. Você quiser escolher. Olha aí, gente. Olha isso, olha isso. Não, olha aqui, gente. Você quiser escolher um nome. Vem cá, Lontra. Ó, vai ser o nome da Lontra, o nome do meu Puma e o nome do meu gatinho, tá? Ok, gente? Então, gente, eu resolvi fazer o quê? Eu vou virar neném aqui porque eu gosto de ser neném, não gosto de ser adulto, não. Ok. Aqui, isso, meu patins. Vamos botar aqui meu patins. Gente, ó, olha o que eu queria fazer. Eu vou lá. Ih, quase bati. Mas tá ótimo as coisas aqui por enquanto. Ó, vamos aqui, gente. Uhul, pronto. Aqui. Não é aqui não. É lá no festival. Oh, que cabeça manha dura. Gente, olha aqui. Eu vim aqui pra ver o que é isso. Gente, eu fiquei muito em dúvida. O que é isso? Gente, olha aqui. Isso aqui é um carrinho de bebê que eu sei. Ó, comprar carrinho, sei lá o que. Comprar, lá vender, sei lá o que. Gente, sabe o que eu vou comprar? Eu não vou juntar 3 mil, né, gente? Porque eu não vou juntar porque eu não tenho paciência de juntar 3 mil um dia só, né, gente? Então, sabe o que eu vou comprar? Eu vou comprar esse monociclo de planta, gente. Então, bora aqui, gente, comprar. Gente, tá no meu inventário, gente. Que bonitinho. Gente. Gente, olha, gente. Tem que tomar banho. Gente, eu fiquei juntando esse dinheiro só pra fazer essa coisa pra vocês. Então, né? Gente, quando eu chegar lá em casa, eu volto com vocês, ok? Gente, cheguei aqui em casa, né? Gente, repara que essa minha pizzaria aqui não tá arrumada. Por quê? Gente? Porque eu não arrumei, eu não tava afim. Eu não tava afim, gente. Eu não tava afim. Gente, vai ter um Supremo aí, né, gente? Vai ter um Supremo que eu vou fazer pra você, tá? Vai ser agora, sei lá. Eu não sei se vai ser agora, porque eu não sei se o meu dinheiro tá curto, né? Se tiver curto, olha eu. Agora a gente veio aqui. Uau! O meu irmão falou até assim, gente. Alice vai juntar 3 mil mesmo só pra gravar. Eu falei, não vou gravar 3 mil só pra gravar, não. Eu só vou juntar 3 mil porque eu queria aquele carrinho, gente. Mas eu acho que o monociclo é muito melhor. Gente, digam aí se você já tem esse carrinho, gente. Gente, né? Olha como que eu estou falando. Ok, parei. Ok. Então, eu vou fazer um extremo, gente. Que eu vou. O que eu vou fazer, gente? Eu vou abrir um presente daqueles mais caros. Sei lá. Gente, eu vou abrir um presente. Só isso que eu vou falar pra vocês. Eu vou abrir, hein? Eu vou abrir um presente, mas primeiro eu vou cuidar aqui. Ah, preciso ir no hospital, que raiva. Gente, é muito maneiro esse pula-pula. Uhul! Eu vou lá pra cima da casa. Vamos lá pra cima da casa. Nossa, a menina saiu voando aqui, né? Pronto, aqui. Gente, o que tem aqui nessa casa? Eu não entendo. Porque tem uma casinha aqui que não tem nada. Tinha que ter alguma coisa, né? Pelo menos. Não tem nada. Não tem nada, né? Nada. Ó, eu tô quase conseguindo. Gente, ok. Eu vou comprar um presente. Se der hoje, né, gente? Sei lá se vai dar hoje. Gente, eu acho que eu vou comprar um presente. Nossa, eu tenho um Shadow. Que maneiro. O Shadow Dragão. Shadow. Gente, que maneiro. Ai, credo. Ok. Aqui, pronto. Gente, e sabe o que eu vou fazer?
Aqui, ó, presentes. Aqui. Gente, eu vou comprar esse presente aqui, 199. Ok, porque eu não tenho. Vai dar pra juntar tudo nesse vídeo, todo o dinheiro. Então, bora abrir aqui. E veio uma coleira, gente, uma coleira. Tá bom, né? Pelo menos. E eu vou me tratar ali no hospital e vou acabar o vídeo. Pera aí, vou encerrar esse vídeo, né? Porque, né? Nossa, eu tô falando, né? Coisa com coisas são muito aleatórias, porque hoje é atualização, né, gente? Quando eu fico aleatório. Vou pegar uma maçã aqui da vida. Eu já estou saudável, viu, gente? Como eu fico saudável rápido. Nossa. Nossa, que saudável o quê? Que saudável o quê, gente? Ok. Gente, então, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Se inscreva de notificação para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. Gente, e não se esqueçam de escrever aí nos comentários o nome pra lontra, pro Puma e pro meu gato, ok, gente? Tá? Então, gente, então, tchau, galera.